paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma vez, agora iniciando mais um trimestre, estamos no último trimestre de 2025. Nesse trimestre nós vamos estudar aqui a lição que vai falar sobre corpo, alma e espírito, e aí temos, ampliando aqui, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, teremos aqui a cada domingo, aprendendo um pouquinho mais sobre o ser humano. É uma lição, nós vamos pontuar alguma coisinha aqui, mas vamos tratar de antropologia bíblica. Conhecer quem é o ser humano, como ele é formado, as características atuais deles, a característica no momento da sua criação. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso, entender alguns equilíbrios que nós precisamos ter e assim segue-se. A lição de número 1, que vai ser lecionada no dia 5 de outubro de 2025, é aqui, o homem, corpo, alma e espírito. Para comentar essa lição, está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o nosso irmão, o diácono Cristiano. Paz do Senhor, meus irmãos. Isso aí. Vou fazer uma oração, irmãos, e logo em seguida daremos continuidade à nossa aula. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, te adoramos por estarmos aqui nesta noite, nesse momento, Deus. Senhor, para aprendermos e falarmos e comentarmos sobre a Tua Palavra, sobre esse assunto tão importante que é estudar quem é o ser humano, como o Senhor nos fez, ó Pai eterno. Te pedimos, nos dê uma direção, nos dê a Tua graça e em nome de Jesus nos ajude, Senhor, a darmos o nosso melhor aqui para que os alunos tenham algo, Senhor, os professores possam aprender um pouquinho mais e preparar a sua aula. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Bom, Cristiano, vou pedir para o irmão fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. Muito bem, vamos lá. O texto áureo diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. A verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Perfeito, perfeito. A nossa leitura bíblica em classe, irmão, se encontra em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28, e Gênesis capítulo 2, versículos 7, 18, 21 ao 23. Como de costume, não vamos ler, apenas mencionamos aqui a nossa leitura bíblica em classe. O nosso plano de aula, eu vou destacar aqui os objetivos. Objetivo 1. Levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. 2. Ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. 3. Conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios entre algumas dessas áreas podem afetar as demais. Irmão Cristiano, não sei se o irmão tem algum ponto aqui no plano de aula, se quiser pode falar. E eu queria também que o irmão fizesse um breve comentário de introdução para nós entrarmos na lição. Muito bem. Ao me debruçar sobre esta lição, este assunto, onde nós temos o título dessa primeira lição, o homem. Olhando para nós mesmos, surgem aí algumas indagações, algumas perguntas. E refletindo hoje, me veio à mente a seguinte pergunta, irmão Alexandre: o que Deus estava pensando quando resolveu formar o homem? Pois é, boa pergunta. O que Deus estava pensando quando resolveu realizar esse algo tão grandioso
tão maravilhoso. E nós podemos olhar no espelho, olhar para dentro de nós, e fica um tanto que difícil encontrarmos a resposta a essa pergunta. Mas um dia, através da nossa fé, a nossa crença, nós teremos aí todo tipo de esclarecimento da parte de Deus. Nós temos aqui também, no plano de aula, na letra C, o que define o ser humano como único entre as criaturas. Ou seja, o homem, ele é único, não existe nada semelhante a ele. Criado por Deus, ele é exclusivo, singular. Os anjos são como os homens? De maneira nenhuma. Os animais são como os homens? Não. Então, o que define o ser humano, o homem, como único entre as criaturas? A resposta a essa pergunta está no momento da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Essa é a definição do ser humano. Aqui na introdução está escrito o seguinte: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime, e é importante destacar esta palavra, e distinta em relação a todos os demais seres viventes, onde Deus falou para que existissem. Aqui não. Tudo foi criado, inclusive a matéria-prima, o pó da terra. A partir daí, Deus inicia a execução de sua ideia, de seu plano. Aí nós voltamos àquela pergunta: o que Deus estava pensando quando resolveu criar o homem, Então, a Bíblia e a nossa fé nos permite pensar Deus antes da fundação do mundo, Deus na eternidade já arquitetando, elaborando, desenhando a criação da minha pessoa, da tua pessoa, da humanidade, do primeiro homem chamado Adão. E aqui, nesse ponto, nós vemos Deus executando. E é o que nós vamos tratar hoje aqui, nessa lição. Deus executando, criando o homem, formando ele do pó da terra, soprando ali em suas narinas o fôlego de vida. E cá estamos. Cá estamos. E vamos continuar. Entrando no nosso primeiro ponto, nós temos aqui a tricotomia humana, doutrina e teologia, ponto 2. A tríplice natureza e o ponto 3, físico e espiritual. Entrando nesse primeiro item, que é doutrina e teologia, é importante a gente pensar um pouquinho e tentar separar esses dois termos, Porque, de uma forma geral, a teologia, e aí nós temos a teologia sistemática especificamente, um dos ramos dela chama-se antropologia bíblica. Ou seja, nós vamos estudar o homem segundo a visão bíblica. Estudar o homem segundo a visão bíblica, isso nos gera doutrinas. Então, por exemplo, o ser humano ser tricotômico, nós vamos dar um pouquinho sobre isso é uma doutrina. Ou seja, nós vamos estudar, ao estudar o homem, o que Deus fez, o que Deus fala do homem, como a Bíblia descreve o homem, o que está escrito, e assim por diante, nós vamos entendendo características dos seres humanos,
E aí a teologia vai descrevendo, e ao descrever o ser humano com as suas condições, fragilidade, fortalezas, forma de ser, como Deus criou o pó da terra e assim por diante, nós vamos criando doutrinas que são padrões de ensinos para nós sabermos, olha, o ser humano é assim. Então, o primeiro padrão que nós temos é a tricotomia, que é o próximo ponto, dizer que o homem é corpo, alma e espírito. Só que ao estudar o homem, nós também temos perguntas como: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Né? Por que Deus criou o homem? O que Deus estava pensando? São perguntas retóricas, porque a gente começa a pensar como nós somos, às vezes temos desejos em nós, que nós não temos ideia porque temos esse desejo, e às vezes somos impulsionados a fazer coisas. E eu não estou falando o pecado, eu estou falando coisas boas mesmo. Às vezes alguém tem um sonho de ser pregador e ele começa a ter comportamentos, foi buscar conhecimento, e às vezes ele pensa um pouquinho, não, vou parar um pouquinho de fazer isso aqui, eu não quero seguir, e quando ele vai ver, ele está lá fazendo tudo isso de novo. Então, esse tipo de perguntas que tem a ver com como nós pensamos, como nós agimos, como nós aprendemos. Então, essas coisas a Bíblia, ao mesmo tempo que a psicologia, a filosofia, a sociologia vai estudar, a antropologia, a própria antropologia, né? Porque aí nós temos a antropologia bíblica, vai de alguma forma conversar com todas essas áreas, psicologia, filosofia, sociologia, antropologia, mas vai unir esses pensamentos ao que a Bíblia diz, e assim vai descrever o homem e colocar a doutrina sobre o homem. Então, por exemplo, doutrina também o Redentor do homem, a salvação do homem, a eternidade do ser humano, a nossa alma morre ou não morre. Isso são doutrinas que, ao estudar a teologia, aí esse ramo teologia sistemática, estudar esse assunto, antropologia bíblica, vai começar a trazer essas explicações. Então isso é importante, irmãos, e uma coisa que eu já quero adiantar aqui, essa primeira aula, por mais que a gente vá fazer muitos assuntos ainda, não tenha preocupação em soltar muita coisa para os alunos. Faça uma introdução para os alunos, esse tipo de coisa que eu falei. De repente, faz um gráfico lá, sociologia, antropologia, psicologia. Tenta mostrar para os alunos, olha, o que a sociologia estuda? O que a psicologia estuda? O que a antropologia estuda? Mostra isso para os alunos, e depois dizer que, olha, ao estudar tudo isso, nós temos uma visão puramente humana. Agora, como a Bíblia linka ou traz explicações, esse tipo de coisa, faça essa introdução para os seus alunos, porque isso aqui é importante. E aí, irmão Cristiano, pode complementar ou seguir para o próximo item? Fique à vontade. Ouvindo o irmão dizer, uma aula bastante dinâmica não se torna cansativa. Exato. Isso é muito importante. Ainda aqui no ponto 1, doutrina e teologia, a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Quem é o homem? Podemos responder essa pergunta da seguinte forma: o homem, ele é a coroa da criação. De tudo quanto Deus criou, o homem foi algo magnífico, maravilhosíssimo. A gente pode usar até esse termo, irmão Alexandre. O homem, ele é uma máquina. Sim. Complexa, inteligente, fantástica. Eu acredito que quando Deus concluiu, quando Deus formou o homem, como as demais coisas, e ele mesmo disse, a Bíblia nos fala, né? Viu Deus que tudo era bom. E a gente entende isso olhando para um compositor.
que compôs uma série de músicas. Só que uma, ele olha e diz, essa eu me superei. Ou um fabricante de carro. Hoje nós vemos muitos automóveis e nós ficamos vislumbrados quando vemos a tecnologia avançada, a complexidade, a beleza. E porventura o design ou o engenheiro, ele pode olhar e dizer assim, eu fiz uma série de modelos, mas esse aqui foi o melhor do que eu fiz. Perfeito. O que é um homem? A coroa da criação de Deus. De tudo quanto ele criou, porventura podemos dizer assim, Deus olhou para o homem, essa minha obra foi demais. Aí nós damos continuidade rapidamente. Como foi criado? Isso a gente não precisa nem se deter tanto, né? Sabemos como Deus executou essa obra. Criou o homem do pó da terra. Mas com que propósito? Nós vamos ver até um pouco mais à frente, tanto nessa lição quanto na lição de número 2 aí, próxima. O Senhor, ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus sozinho. Então o intuito, a ideia de Deus em criar o homem, o propósito, foi para ter aí um relacionamento dele para com o homem, como a gente vê isso, exato, e do homem para com ele. Amém? Amém. E vendo o irmão falar essa parte do relacionamento, isso é tão sério, irmãos. Eu acho que é tão importante, porque ao longo da Bíblia, a história da humanidade, como a Bíblia descreve, nós vamos ver inúmeras situações em que o homem busca a Deus e Deus entende, e diversas situações em que o homem está fugindo de Deus e Deus vai atrás do homem. E aí nós temos situações, inclusive, alguém em pecado, ruim, que não teria como e Deus vai lá atrás, de alguma forma Deus busca. Então esse relacionamento entre Deus e o homem é algo assim extraordinário, e a Bíblia deixa isso muito claro. E um dos pontos, quando a gente vai falar por que essa especificidade, por que essa especialidade do homem, tem um pouquinho a ver com esse ponto 2, o item 2 e o item 3, que é a tríplice natureza e o físico e espiritual. E aí uma coisa que eu queria comentar com os irmãos, essa questão da tricotomia. Nós, vamos dizer assim, nós da Assembleia de Deus, nós somos tricotômicos. Nós acreditamos que o homem é formado por corpo, alma e espírito, e não simplesmente corpo e alma, ou corpo e espírito, como aqueles que acreditam na dicotomia. Então, irmãos, existem pessoas, existem igrejas, existem segmentos cristãos, que eles acreditam que o homem é formado por corpo e espírito, que na verdade é como se fosse esse item 3, é a parte física e a parte espiritual. Então, para eles, a Bíblia não faz distinção entre alma e espírito. Para eles, isso é uma coisa só. Mas nós acreditamos em corpo, alma e espírito. Isso é importante mostrar e falar com os irmãos. Quando a gente vai olhar basicamente o Antigo Testamento não vai ter o Antigo Testamento não vai ter um versículo que vai falar que o homem é corpo, alma e espírito. Isso a gente tem de forma mais clara e mais explícita no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento ele vai fazer distinção entre espírito e alma. Agora, uma coisa que é importante nós acreditarmos, deixar isso muito claro, que embora nós acreditamos que nós somos tricotômicos, nós separamos o ser humano em corpo, uma parte material e uma parte espiritual.
A diferença é que a parte material do ser humano é o corpo. E a parte imaterial do ser humano, a parte espiritual, é formada pela alma e pelo espírito. E a gente vai ver no próximo item, mas só dando aqui primeira questão aqui, é que no corpo, a alma e o espírito possuem verbos ou palavras, né, nos originais, diferentes. Hebraico tem uma palavra para espírito e uma palavra para alma. No grego, há uma palavra para espírito e uma palavra para alma. Então, tudo isso nos faz acreditar que o ser humano é realmente dividido em corpo, alma e espírito. E eu gosto muito de Hebreus 12. 4:12. Até abrir aqui. Hebreus 4:12, eu gosto muito porque ele fala assim. 4:12, né? 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, nós, como seres humanos, talvez a gente não consiga, com as nossas limitações, com a nossa, nesse sentido, pequeno nesse sentido, a gente não consegue separar alma e espírito. Mas a palavra de Deus, ela vai lá e separa alma e espírito. Então, são coisas diferentes. Se são coisas diferentes, então existem os 2 itens dentro de nós. Se nós somos formados por 2 diferentes, então nós somos tricotômicos: corpo, alma e espírito. Quer colocar mais algum ponto aqui, irmão Cristiano? A tradução aqui nessa Bíblia que eu tenho, que eu utilizo, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Perfeito. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Dividir alma e espírito. Então ela vai lá ao ponto e corta. Isso. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo de número 7, é bem simples a gente fazer aqui uma análise e realmente entender e poder afirmar e defender essa doutrina da tricotomia. O fato do homem ser dividido, né, em corpo, alma e espírito. E logo mais a gente se aprofunda um pouco nisso, que é o assunto da lição. O versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Todas as outras coisas Deus criou. Então, mandou a terra produzir, né? De certo ponto, a terra ela já tinha sido criada de antemão. Exato. Né? Quando eu digo terra, eu falo do elemento terra, o que a gente pega na mão, né? E ali temos os elementos que compõem o que é terra, né? Pó da terra. Então, o Senhor, ele forma o homem, já utilizando o que foi criado. Tá? Deus, ele falou para a água, né? Produza. E a água ali começou a produzir de uma forma sobrenatural, gloriosa, dentro do poder de Deus, os seus seres viventes. A terra, a mesma coisa, né? Os animais terrestres. Só que aqui o Senhor, em silêncio, ele executa o seu plano. O que ele havia dito com o Filho, com o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu fico imaginando, o irmão Alexandre, Deus, ele nos fez. E é como se ele inserisse em nós, no homem,
tudo que nós temos de conhecimento, tudo que existe, tudo que é palpável, o que se encontra em nossa estrutura, em nosso ser. E uma coisa que ele colocou em nós foi a capacidade de imaginar. Perfeito. Então eu imagino Deus formando o homem, moldando ele ali, fazendo aquela junção de água com o pó da terra, porque para formar um boneco, por assim dizer, né? Só que foi de um formato diferente. Porque quando Deus ele faz essa mistura e coloca suas mãos e forma o homem, não sai um boneco de barro. Concorda? Aí, pronto, tá ali Adão, já com seu corpo físico, os órgãos, cada coisa no seu lugar, o sistema sanguíneo, o cérebro, tudo já formado. Nós temos então aí o quê? O corpo. O corpo. Aí agora, Deus, para concluir dele, saindo dele, o texto diz, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. A partir daí, o homem foi feito alma vivente. Sabe como eu faço uma comparação aqui, o irmão Alexandre? Os irmãos que nos assistem. Isso é importante. Imagine você construindo um carro. Um carro é complexo, com todos os seus componentes, sim ou não? Imagine o carro mais avançado. E ele pronto. Ele funciona? Se não tiver um elemento? Não, tem que ter um... Hã? Como diz, hoje em dia ainda mais tem que ter a eletricidade ou a gasolina, né? Ele precisa da energia. Energia. Né? O combustível. Parte elétrica depende do que chamamos de eletricidade. Para que ele funcione. Então você vê, eletricidade. E é só isso? Não. Para que ele funcione, há um outro elemento, né? Um combustível, que precisa ser inserido. Agora, imagine quando o automóvel ele é concluído e o engenheiro agora ele injeta o combustível e dá partida. Aqui Deus soprou em suas narinas. Aí agora o homem, por assim dizer, é só uma comparação simples. Agora o homem começa a funcionar. Com o fôlego de vida ele começa a ouvir, os neurônios começam funcionar, a produzir no intelecto, os olhos começam a ver, ele começa a se movimentar, ele tem já inteligência, porque Deus disse a ele assim, ó, tá vendo os animais aí, ó? Dá nome para todos eles. Então, dentro disso, a gente faz essa separação da tricotomia, corpo, alma e espírito. Agora a gente precisa analisar o que é. Cada um. Alma e espírito. O corpo a gente já sabe. É isso aí. E é importante, irmãos, isso aqui, é claro que talvez para falar na sala com os irmãos, só comentar, mas é importante a gente se ater a alguns detalhes que às vezes o comentarista coloca para a gente. No item 3, ele vai falar que o termo hebraico para vida é Raim. Aqui está escrito Shaim, mas se vai se falar, se pronuncia Raim. E o Raim está no plural, ou seja, não é vida. O correto seria fôlego das vidas. Então é mais um motivo, não é que Deus deu 2 vidas, 3 vidas para o ser humano, mas é mais um motivo de mostrar que ali naquele momento onde é inserido, sai algo de Deus para o homem, esse start, esse fôlego de vida, ali está entrando no homem espírito e alma.
E aí, aproveitando já isso e entrando para o próximo ponto, que nós vamos fazer a distinção entre alma e espírito, aí nós temos aqui o primeiro ponto que vai falar sobre alma. Então, a alma, no hebraico é nefesh, e no grego é psique. E as duas palavras, elas vão ter elas têm vários significados quando a gente lê a Bíblia. Isso é importante. A palavra alma, ela pode significar pessoas, ela pode significar a alma como uma das partes do ser humano, ela pode significar ser vivo. Então, por exemplo, em Gênesis, quando diz que foi feito alma vivente, então ali a sequência foi feito um ser vivo, um ser que tem vida. Quando ele diz, né, quando Davi fala, ó minha alma, por que te perturbas em mim? Ele está dizendo que existe um elemento dele chamado alma e que ele está sentindo algo, que essa alma está passando por ele algum sentimento. E essas separações, elas tanto acontecem no Antigo como no Novo Testamento. Note que o comentarista chega a dizer que ela aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Então é muito importante isso aqui, porque quando a gente vai ler o Antigo Testamento, quando nós vamos ler, nós precisamos entender em cada parte, em cada contexto, o que aquele nome alma está querendo significar. Quando nós falamos, olha, hoje no culto, 2 almas aceitaram Jesus como Salvador, é um contexto bíblico, mas nós estamos falando de 2 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Então, esse contexto tem que estar muito claro, e é importante a gente se atentar quando a gente for ler. Agora, quando Paulo diz, olha, mantenha o vosso corpo, alma e espírito plenamente conservados ou irrepreensíveis para a volta de Jesus, ele está falando da nossa parte imaterial e essa parte chamada alma. Então é importante a gente se atentar a esses detalhes. E a Bíblia nem sempre é tão clara assim. Eu digo no sentido de que eu bato o olho e eu sei que aquilo é uma coisa ou outra. Então eu preciso me atentar nesse detalhe. Mais algum ponto que eu não queira colocar aqui, irmão Cristiano? Pode ir para espírito. O que o irmão falou, utilizando essa expressão, quando algumas pessoas aceitam Jesus na igreja, nós temos esse costume, né, de usar esse tipo de fala. 2, 3, 4, 5 almas aceitaram a Jesus. Então a gente entende que o Senhor, ele salva a alma do homem, correto? Exato. A gente classifica pessoas como almas. Então a pergunta é: quem nós somos? A nossa personalidade. Nós somos a alma que veio de Deus, exato, inserida no corpo. Eu não sou o corpo. Eu sou um receptáculo, né? Um recipiente onde a alma está inserida e também o espírito, as nossas faculdades. Porque o corpo só funciona através da alma existente dentro dele, que veio de Deus, quando Deus soprou nas narinas de Adão. E como a gente pode definir a alma? Como uma parte não material do ser humano. Então, automaticamente, quando Deus olha para nós, ele vê o nosso corpo. Quando Deus olha para nós, ele enxerga o nosso eu, que é a alma, e o espírito. O espírito está conectado com a alma. É a parte que se conecta com Deus, de Deus para conosco, através do Espírito. Exato. É muito importante isso que o irmão falou, porque um dos conceitos que nós temos para a alma é o centro das emoções.
Então, como ser humano, nós temos alegria, nós temos tristeza, nós temos angústia, nós temos decepções. Esse comportamento, essas vontades que nós temos, esses desejos que nós temos, isso é resultado da alma. Porque o Espírito, ele vai ser a nossa parte que vai nos conectar com Deus ou com coisas espirituais. Isso me veio agora, então acabei não anotando, mas se os irmãos olharem, toda vez que a Bíblia vai tratar de pecados espirituais, o principal pecado espiritual é a idolatria. Porque é justamente o nosso espírito se rendendo para um ser ou para uma imagem que não é o Deus verdadeiro. Então é um pecado espiritual. Por outro lado, para os irmãos verem como a alma, ela é a nossa sede de vontades, nós temos Paulo dizendo que o Espírito de Deus, ele guerreia contra a nossa natureza carnal para ver quem domina a alma. Porque a partir do momento que a alma é dominada, os nossos desejos, nossas vontades vão tender para o que a alma, então vai puxar a alma. Se a alma está sendo dominada pelo Espírito, a vontade da alma é seguir coisas do Espírito de Deus, a vontade de Deus. Agora, quando a alma está sendo dominada pela carne, pela nossa natureza carnal, os nossos desejos são pecado. Aí atrás disso, porque a alma é esse centro de desejos e aí, irmãos, isso aqui é muito claro. Ela é muito voltada para as coisas humanas, porque o que faz esse corpo ter vontade, desejos, basicamente isso vem da alma. Agora o nosso espírito é essa parte imaterial, essa parte que compõe a nossa parte material, que vai nos conectar com Deus ou tudo que é relacionado a Deus. Tem algum ponto a mais para colocar aqui? Só para colocar, né? Acabamos não falando, porque do hebraico o espírito é ruá e no grego é pneuma. Então, para os irmãos verem que a alma, ela tem um sentido mais, por mais que ela seja imaterial, parece que ela é mais apalpável. O espírito é sempre algo mais ruá, no Antigo Testamento é vento, e pneuma, mesma coisa no Novo. Então, para os irmãos verem que é algo mais, não é que é mais material do que a alma, né? Mas tem mais a ver com aquele sopro de vida que Deus nos deu. Tem mais uma coisa para acrescentar aqui, irmão Cristiano? Esse tópico 2, rapidamente, é importante a gente ler que ele é bem explicativo. Perfeito. Como o irmão estava dizendo, o espírito do hebraico ruá e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus. Então a gente vai deixar aqui um pouquinho a alma de lado. E vamos nesse terceiro ponto, que é o espírito. Falamos um pouco do corpo, alma, agora aqui espírito. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. E temos aqui algumas referências bíblicas. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte de vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São
três elementos que formam um único ser ou pessoa. Então você vê, Alexandre, o espírito conectado com Deus transmite a vida para a alma, e a alma conectada com os nossos sentidos, né? Corpo, os nossos sentidos, ela se expressa. É o que nós estamos fazendo aqui agora, está acontecendo aqui agora. Irmãos, agora tem um ponto, tá? É claro que nós estamos falando, estamos colocando isso aqui. Agora falar de algo que a gente não conhece, ou não foi a gente que fez, é difícil, porque a alma e o espírito são coisas que a gente não tem como explicar a fundo, porque está dentro de nós, não se manifesta. É algo que só Deus consegue explicar, e o que nós conseguimos fazer é dar essas pinceladas e, ao mesmo tempo, aprendermos um pouquinho mais, saber relevar e afim. Mas qualquer coisa além disso, irmãos, os irmãos podem olhar, talvez a forma como alguém que prega a dicotomia, ele vai talvez simplificar os assuntos, mas vai sempre chegar no momento que, quando nós vamos explicar alma e espírito, nós vamos ter que usar um pouquinho mais da razão, usar um pouco mais de palavras, mas como expressar coisas que nós não conhecemos através de palavras. Diferente do nosso corpo, que aí a gente entra no item 3, que é a interação das três dimensões: corpo, afeto e somatização, equilíbrio e saúde. São esses dois itens que nós temos aqui para falar do nosso corpo. E esse primeiro ponto, por que ele é importante? Porque ele vai dizer que essas três coisas, corpo, alma e espírito, eles juntos vão ser esse ser humano, como o irmão acabou de colocar, e que nós estamos aqui, expressando nossas ideias, interpretando textos bíblicos, colocando nossas vontades. Os irmãos vão estar domingo fazendo esse mesmo exercício, puxando informações dos alunos, dando a fazer. Todo esse composto são ações do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E é importante que, logo no começo da primeiro ponto aqui, tem um item que vale a pena a gente falar, que ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca por respostas para problemas humanos em concepções não cristãs. Isso gera um piedoso e profundo estudo das Escrituras. É necessário que a gente busque na Bíblia esse conhecimento de forma intensa, né, incessante, urgente, porque as pessoas querem como corrigir a alma se eu não sei como é que a alma funciona. Como tratar bem o corpo só porque eu vou lá tomo um remédio? Será que isso só é suficiente? Fazer os exercícios, será que isso só é suficiente? Então aqui nós temos que ter um pouco em mente. O ser humano é esse composto dessas três separações. E como que eu vou agir para que isso tenha saúde por completo? Não é isso, irmão Cristiano? Dessa forma mesmo. Esse tópico 3 aqui, ó, corpo, afetos, somatização. O corpo, do grego soma. Será que a soma da alma e o espírito se torna a pessoa, né? Porque dá a entender isso, né? A palavra soma. Vamos somar o corpo, a alma e o espírito. Temos o homem. Enfim, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. É o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Os sentidos. Audição, visão, paladar, tato, olfato. Empregando o vocábulo coração, do hebraico leb, do grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão
bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13. O coração com saúde é a vida da carne. Então, rapidamente, entendemos que aqui o coração, alma, com saúde é a vida da carne. Só que para a gente tratar da alma, que é onde temos as emoções, os sentimentos, onde que a gente precisa tocar? É o corpo. Quando nós estamos enfermos ou estamos com algum mal-estar, é o corpo que está sentindo ou é a alma que está sentindo? Porque nós vemos quando alguém falece, o corpo ele fica inerte. Você corta, você perfura, o corpo não sente. Então, para que a nossa alma esteja bem, aí nós entramos nesse ponto: equilíbrio e saúde. O cuidado para com o nosso corpo e para com a nossa saúde, para que a nossa alma esteja bem. Bem nesse, mais ou menos no meio aqui, tem uma parte que acho que reflete bem o que o irmão está falando aqui, um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Então, até dando um exemplo, né? Quando a gente vai a um psicólogo, o que o psicólogo vai fazer? Ele vai, de alguma forma, tentar tocar a nossa alma e o nosso espírito através das conversas. Quando, através das conversas, ele não consegue arrancar qual que é o problema, detectar o problema que nós estamos vivendo, ou às vezes ele até detecta, mas o simples fato de você expor o que sua alma está sentindo, o que seu espírito está sentindo, não faz o seu corpo melhorar, é necessário que você vá a um psiquiatra para que ele passe um remédio. Sim. Porque o remédio vai mexer não com o seu espírito, não com a sua alma. O remédio vai mexer com o seu corpo. Agora, irmãos, a ligação desses três é algo tão perfeito, é algo tão sublime, que o que acontece na alma interfere espírito e corpo. O que acontece no corpo interfere na alma e no espírito. O que acontece no espírito ou na alma, isso vai se interligar. Infelizmente, nós temos situações em que pessoas passam por uma violência psicológica e, às vezes, o simples fato de alguém ser xingado pode gerar nela hematomas no corpo, mas não foi o corpo que foi xingado, não deveria ter sido a alma, mas essa é a ligação. Isso aqui é muito perfeito, isso é a perfeição e aqui está uma das partes mais especiais, mostra a especialidade ou a especificidade com que nós, seres humanos, fomos criados. Irmão, Cristiano, tem mais alguma coisa aqui, irmão Cristiano? Suficiente. Perfeito. Nós vamos para a próxima aula. Aula. Meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, que o Senhor possa abençoar muito a sua aula no domingo e, em nome de Jesus, fiquem em paz.